Irmãos, essa passagem, uma passagem extremamente importante para nós. Ela fala sobre a graça de Deus na salvação de uma prostituta, uma mulher de reputação questionável, uma mulher que vivia uma vida completamente fora dos parâmetros, dos padrões que Deus quer. O nome dessa mulher é Raabe. Ela era uma gentia, estava fora da aliança, fora das promessas, sem esperança, sem Deus, sem comunhão com o povo pactual de Deus. Ela era uma gentia que pertencia aos amorreus. Lembre que havia vários povos que habitavam em Canaã. Desses povos todos, os amorreus eram os mais perversos. E Raabe era desse povo dos amorreus. Uma prostituta conhecida, que tinha uma vida imoral, assim como uma mulher samaritana, uma mulher de reputação destruída, uma mulher de reputação questionável, era gentia e prostituta. Apesar da lista sombria de desvantagens que essa mulher tinha, ela tinha pelo menos uma coisa a seu favor. Ela ouviu falar sobre o Deus de Israel. Como resultado desse ouvir dos feitos de Deus, ela verdadeiramente creu no Deus verdadeiro. Deus pode fazer coisas extraordinárias e salvar pecadores afundados no pecado, como essa mulher, como aconteceu mais tarde com o ladrão lá da cruz. No seu último momento, acaba olhando e vendo que ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e se curva a esse Deus. Isso nos ensina a ter esperança em relação a uma pessoa que você olha e diz: "Sei, não tem jeito", mas para Deus tem, se Ele quiser salvar. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Hebreus 11:31 diz o quê? Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Veja que a sua fé não foi uma fé só intelectual, mas foi uma fé verdadeira. Foi uma fé que atingiu o seu coração. E uma fé que desembocou em atitudes práticas. Esconder os espias. E vocês têm que lembrar que esses espias não eram qualquer espias. Eles eram os representantes de Deus ali, do exército do Senhor ali. Ao preservar a vida desses espias, ela está batalhando pelo próprio Deus em quem ela creu. Raabe será lembrada como alguém que arriscou a própria vida e a vida dos seus familiares por causa dos espias. Jericó era uma cidade estratégica para os cananeus. Era uma espécie de posto militar avançado, alguém já disse isso. E Jericó, portanto, não era um lugar muito seguro para um traidor da pátria. E Raabe, ela deveria saber o risco que ela estava assumindo aqui. Mas é interessante, ela arriscou tudo por causa da sua descoberta espiritual e da sua nova vida. Segunda coisa, Raabe será lembrada como alguém que rejeitou o seu passado e o seu próprio povo. Vocês têm que lembrar que isso aqui era uma situação de guerra. Quando os judeus chegassem, quando os judeus atacassem, ninguém iria sobreviver, não haveria escapatórias. E se esperava dela que ela fosse leal à sua própria cidade, ao seu próprio povo, mas ela rejeitou o passado por causa da sua nova fé no Deus de Israel. Terceiro, ela se identificou com o povo judeu. Ela não pertencia à linhagem física de Abraão, mas por ter crido no Deus de Israel, agora ela encontrou o seu lugar com o povo da aliança de Yahvé. Em outras palavras, ao deixar o reino das trevas para o reino da luz, ela também passou da cidadania natural de Jericó para a cidadania dos filhos de Deus. Ela foi aceita de imediato como membro da nação favorecida por Deus. Por fim, e mais importante,
ela se casou com um judeu. E não só se casou com um judeu, mas ela se tornou ancestral do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ela se casou com um homem da tribo de Judá. Olha que privilégio. Lá em Mateus capítulo 1 fala isso. Ela é uma das poucas mulheres que aparece na genealogia de Jesus. O nome desse homem é Salmão. Eles tiveram um filho. E o nome do filho deles era Boaz. E Boaz se casou depois com quem? Com Ruth, que também era outra mulher de fora da aliança. Boaz e Ruth tiveram um filho, chamado Obed. Esse Obed foi quem? O pai de Jessé. E Jessé foi o pai do rei Davi. Veja que coisa tremenda e maravilhosa, meus irmãos. Que graça maravilhosa de Deus. Raabe não recebeu uma salvação de segunda categoria. Você vai ficar no nosso meio, mas você não tem tanta importância assim. Não. Pode ser que até eles menosprezassem ela, mas Deus não. Porque quando o pródigo volta para casa, ele manda dar um banho, bota a sandália nos seus pés, anel no dedo e a melhor roupa, e o devolve à casa igual aos outros, para que ninguém fique olhando atravessado para ele. Ele tem toda a dignidade de filho. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Raabe recebe o pacote completo de graça e recebe uma posição privilegiada na história da redenção. E como prova disso, ela foi trazida para a nobre linhagem da tribo de Judá e tornou-se ancestral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça abundante para o maior dos pecadores. Os espíritos dizem para ela: tudo bem, nós fizemos um juramento que você será poupada, mas é preciso atar um fio escarlata, fio vermelho na janela, para que você seja identificada. É exatamente esse cordão vermelho que vai poupá-la da morte. Assim como quando o anjo da morte veio lá no Egito e viu o sangue nos umbrais da porta e poupou a vida deles, assim agora há um cordão vermelho na porta, na janela da casa dessa mulher, que identifica que ela pertence ao povo de Deus. Na realidade existe um fio escarlata, um cordão vermelho que traspassa todas as escrituras, desde o sacrifício de Abel até ao Calvário. Há sangue jorrando sobre a vida daqueles que pertencem ao povo de Deus. Todos nós nessa manhã, irmãos, somos como Raabe. Não fazíamos parte da família de Deus. Éramos parte da sociedade corrupta e degenerada. Cada um de nós tinha pecados grosseiros que ofenderam a glória de Deus. Mas Deus colocou sua mão sobre cada um de nós. E Ele nos fez conhecer os seus grandes atos salvadores na história da redenção. E depois nos colocou em contato com os mensageiros. Tanto o convite do Evangelho é para aqueles que estão como Raabe, vivendo uma vida indigna, uma vida de ofensas a Deus, mas de repente você ouviu falar que há um Deus vivo e verdadeiro que derramou o sangue do seu Filho para nos purificar de todo o pecado. O convite do Evangelho é para que você venha a Cristo pela fé, seja salvo da ira vindoura e se livre de toda a condenação. Deixe seu passado pecaminoso para trás e venha tomar parte com o povo escolhido por Deus para herdar novos céus e nova terra nos quais habita justiça.